você vendo os vídeos, você observando todas as coisas, e vendo seu filho que fechou o diagnóstico agora, o que você mais te desafia? O que mais você vê assim, peraí, eu estou fazendo, que nem você mesmo disse, estou fazendo um curso, estou fazendo outro, mas o que mais te desafia diante desse universo, Sueli? Olha, como a gente começou agora, né? Eu digo para a senhora que é assim, ó, é saber do direito deles e tudo tem que entrar judicialmente para conseguir. Isso para mim que está sendo terrível, judiador, né? Para Isso é. conseguir, para conseguir a diminuição da carga horária, aqui na prefeitura onde eu moro, diz que não, as leis do município diz que não entra na lei do estado. A lei do estado ela permite, como se eu fosse contratada 40 horas e trabalhasse 20 recebendo 40, né? Para mim não poder acompanhar o meu filho. Aqui no município essa lei não entra, então eu teria que entrar judicial. Plano de saúde. Aqui a gente tem uma PAI, né? Que é um centro para crianças especiais, né? Ali tem fono e tem físio. Mas aí as outras coisas eu tenho que procurar fora. Então, assim, ó, nem tudo o plano cobre. Então, tudo tu tem que entrar judicialmente. É um empurra-empurra, né? É. Isso judia emocionalmente com a gente lá. Mas assim, depois que você passar pelo caminho das pedras, como eu falo, é muito mais fácil. Mas existe o Ministério Público que ele está aqui para fazer a lei cumprir. Você pode observar que eu tenho vários vídeos com assistente social e com uma advogada, onde eu entrevisto essas duas pessoas, falam sobre essa caminhada. Mas o Ministério Público ainda tem sido o melhor caminho para auxiliar vocês. Porque, assim, até vocês, como eu disse, vivenciarem essa situação, porque vocês nunca vivenciaram. Não, vocês nunca vivenciaram. Espera aí, a lei fala que eu posso diminuir a minha carga de trabalho, mas onde está a lei? A lei fala que o meu filho tem direito a todos os atendimentos, seja ele público ou seja ele privado. Mas aonde está isso daí? Então, é uma caminhada. É um dia após dia. Não faça um monte de coisas de uma vez só, Sueli. Faça uma coisa de cada vez, tá? Primeiro eu vou Meu resolver... marido fala muito isso. Meu marido fala muito isso, Sueli. Vamos uma coisa de cada vez. Fala assim, essa semana, durante 15 dias eu vou resolver isso. Se você resolveu antes, ok, não procura outro. Passados 15 dias, você começa outra caminhada. Você está entendendo? Para você respirar, para você atender seu filho, porque senão você não faz uma coisa nem outra e nem atende teu filho, Sueli. Sim, sim. Tá? É porque Mas a gente assim, fica sobrecarregada, né? e como é que você está com a rotina dele, Sueli? Hoje ainda eu tentei trabalhar um pouquinho que tu fez do vídeo, né? De tentar dar outra. Olha, ele relutou até as últimas comigo para deixar o celular com ele, sabe? Mas chorava que não saiu uma lágrima. Mas se Daí eu você... dei. Aí eu dei o carrinho, dei várias coisas para brincar e nada. Aí daqui a pouco ele chegou perto de mim de 1 ano e pouco, tá? Chegou perto de mim, me abraçou. Aí quando ele viu que eu dei, eu comecei a conversar com a minha mãe no celular, que acabou, ele veio pro meu celular, daí eu não dei, daí ele chorou mais um pouco. Aí agora tá lá brincando, ó. Não, assim, eles entendem muito bem, mas o que você pode fazer é um combinado. Então, se você fizer, por exemplo, na porta da geladeira, você coloca, olha, vai ter hora de brincar, hora de comer, a hora de passear com a mamãe. Assim pequenininho, a senhora acha que eu já devo de fazer? Desde pequenininho, desde pequenininho. E daí você coloca, por exemplo, numa das fases, você deixar ele com o celular, 10 minutos. Só que daí, que jeito que ele vai entender esse tempo? Ele vai estender esse tempo quando você fala assim, eu vou te dar e eu vou recolher. Te dou, mas eu recolho. Então, você espera, mas sempre marque sistematicamente. É meia hora? É 15 minutos? 15 minutos. Chegou, é a hora de recolher. Ele vai chorar? Vai. Ele vai gritar? Vai. Mas você vai recolher. E vai ter naquele calendário, naquela rotina, vai ter aquele horário que você vai fazer.
Então, acostume ele, por exemplo, você vai fazer uma hora que você está em casa, 6 horas da tarde. A hora que ele te dá mais trabalho, 6 horas da tarde, então você vai por lá. 6 horas da tarde, você vai dar 15 minutos no celular. Agora é hora do celular. Olha lá, vamos lá na porta da geladeira, onde está escrito, está lá a porta, que você vai dar o celular. Ele vai acostumando. Não é você faz e já acontece e fica tudo legal. Não. Nós precisamos ter uma resiliência, quer dizer, ser firmes, ter voz de comando, quer dizer, vamos fazer, tá? Mas assim, o que você pode fazer, Sueli, ele é pequenininho, faz assim, da folha de papel sulfite, prega na parede. Tem uma mãe que eu admiro muito, daqui do estado do Paraná. Ela falou, Maria, depois que você fez isso, eu comecei a colocar na minha casa inteira. Então, o que ele fazia? Para ir ao banheiro, tinha um passo a passo. Para alimentação, tinha um passo a passo. Para poder organizar o dia, o horário que ele ia para a escola, o dia que ele ficava em casa, e assim, ela fazia um passo a passo. Então, ele mesmo, quando ele se sentia alterado, ele ia lá. Eu achava até bonitinho, ela tirava sempre, gravava para mim, ela ia lá na porta e via ele fazendo esse passo a passo. Mas, Sueli, você tem que começar. Eu estou disposta a fazer, porque isso envolve sistematização, envolve eu vou fazer, tem que seguir. Desde pequenininho ele entende, Sueli. Sim. Claro que você não vai fazer uma rotina complexa para ele entender. Mas, por exemplo, a hora da alimentação, hora de ir ao banheiro. Mas, professora, ele usa fralda, mas ir ao banheiro. Você está entendendo? Ele não vai fazer lá no banheiro, mas você vai levar ao banheiro. Uma vez uma mãe perguntou assim, professora, mas ele está dormindo na escola. Eu falei, mas você vai levar. Ele tinha 1 ano e pouquinho também, mas você vai levar. Sabe por quê? O ato de você sair de casa e levar ele para a escola já é algo que ele está aprendendo. Às vezes tem mães de autista que falam, mas ele é muito pequenininho, hoje choveu, eu não vou mandar. Não, ele vai. Mas sabes que eu faço isso porque aqui é muito frio. Então, quando o tempo esfria, coisa assim, hoje eu não vou mandar. Aí, essa semana eu fiz o teste, eu mandei ele o dia todo. À noite eu não dormi, porque ele dormiu muito na escola. Aí ele fica com pena de acordar, aí chega à noite ele não me deixa dormir. Mas você deve dizer para a escola que ele pode até permanecer um tempo deitado, mas ele precisa ser acordado. Foi o que eu comento muito com elas, mas aí chegou a noite e complica, assim. Aí eu acabo... E aqui é muito frio, sabe? Muito frio, Dona Maria. Então, assim, eu fico com... Porque daí manda para a escola, fica doente também, né? Mas, assim, você pode também começar toda essa rotina, se você está apreensiva com relação ao frio, depois dessa rotina, depois de passar essa temporada, que setembro já começa a esquentar, a gente vai ter um ou outro lance de frio, mas setembro já começa a esquentar, daí quando for outubro, daí... Mas, assim, daí você seja sistemática. Porque, assim, qual é a vitória nossa? Qual é o maior desafio do autista? É quando a gente monta algo, hoje vai ser assim, você senta com ele e vai mostrando, hoje nós vamos fazer isso, passem figurinhas, hoje nós vamos fazer isso, isso, isso. 3, 4 coisas, para ele ir acomodando esse cérebro, para ele não ficar tão excitado, tão alterado, não dormir demais, não dormir de menos. Sim. Faça isso. O que você achar? Mas ele já começa a entender isso. Ele não é uma criança com deficiência. Ele é uma criança autista. E muito esperto. Porque assim, porque a lei diz que ele tem uma deficiência, mas ele foi considerado deficiente para quê? Para que ele pudesse fazer jus aos benefícios que ele tem. Mas ele não. O teu filho, se ele não tiver uma comorbidade, eu acredito que do que você me fala, não, se ele não tiver uma comorbidade, ele tem uma vida, se você trabalhar desde pequeno, você vai ver ele quando chegar aos 5 anos, Sueli. O teu trabalho não vai ser uma resposta hoje, é uma resposta para depois. O que eu tenho observado muito são crianças autistas, sabe, Sueli? Leves, aqueles levíssimos.
Ai, que não deixa, ele é inteligente, isso vai. Não. Então, acontece o seguinte: não forma nessa criança autista leve um nível de entendimento das situações do dia a dia. Daí ele chega na adolescência. Quando ele chega na adolescência, ele já vem as questões hormonais da adolescência, já vem a idade da adolescência, já vai a questão dos neurotransmissores, que realmente a ocitocina, a dopamina fica um pouco alterada. Então, o que acontece com essa criança? Essa criança não aprende. Ele se esquiva, ele se isola. Por quê? Porque você não ensinou. Por ele ser leve, por ele ser uma criança boazinha, você não ensinou. E essa criança precisa ser ensinada. Quando eu falo precisa ser ensinada, são os ajustes de interação. Você entende quando eu falo os ajustes de interação? Por exemplo, a sua casa tem uma rotina, na casa da sua mãe tem outra, na escola tem outra. Então, ele tem que se adaptar nessas diferentes rotinas, Sueli. Sim. Sabe? Então, tem que começar desde pequeno, vai devagar, vai um passo a passo, você vai se sentir melhor, porque você está fazendo. Mas daí você fala assim, ai, mas eu não estou vendo resultado. Não, você está fazendo. Você está, como se fosse assim, é um cérebro que você está passando as informações. Ó, eu estou deixando aí dentro do cérebro, tá? Eu estou deixando os ajustes que são necessários, eu estou dando a informação desse mundo para essa criança, estou mostrando para esse cérebro. Esse cérebro tem a capacidade que nós chamamos de neuroplasticidade, e ele vai criando imagens mentais. Você está me entendendo? Por exemplo, se eu perguntar para você assim, Sueli, fala para mim sobre café. O grão de café. Você vai dizer, ai, professora, eu conheço o café que eu passo todos os dias, mas grão de café? Nem eu, nem você temos informações. Então, nós não temos nenhuma pista mental sobre o café. Eu posso até procurar no Google uma informação sobre isso, mas agora, para te responder, eu não sei. É a mesma coisa a nossa criança autista. Nós temos que apresentar o mundo para ela de todas as formas. No curso que você comprou, você viu que eu falo sobre isso, mostrar o mundo para ela. E com isso, você está dando condições para ele se acalmar. Daí, por exemplo, vamos supor, você falou sobre o café, um exemplo aqui. Falei sobre o café. Mais tarde, daqui a um tempo, você pergunta para o seu filho sobre o café, ele vai saber responder, ele vai saber interagir. Sim. Você está me entendendo? Não no momento, né? Mas mais tarde. Mais tarde. Porque ele é uma criança que precisa de todas as informações. Qual é a diferença de uma criança autista de 1 ano e outra criança autista de 1 ano? É o mediador. Quem é o mediador? A escola e a família. Sim. A escola e a família. Esses são os mediadores. Não existe aprendizagem... Você, não, é isso, eu pago, vamos supor, se você tivesse condições de pagar 10 profissionais, ok? Você passaria, mas nós, como famílias, temos que ter essa interação. Por isso que tem assim, a TO e a Fono, até elas andam assim, a gente percebe, né? E a gente, quando trabalha em casa, também percebe com ele. O negócio da música, aí... Às vezes a musiquinha que ela cantou lá, às vezes a gente canta em casa e a reação dele é diferente com elas, com a gente também, a gente percebe, mas ele está interagindo muito mais com a gente. Claro, porque assim, que coisa boa que ele já pensou se ele fosse igual nos diferentes contextos, ele não estaria aprendendo, ele estaria repetindo. Então, o que ele está fazendo? Ele já está fazendo os ajustes dele. Então, ele canta na escola de um jeito, ele canta em casa de outro jeito e interage de outro jeito. Então, isso são os ajustes. Agora, se, por exemplo, estivesse fazendo igualzinho, eu ia dizer, Sueli, ele está repetindo. Sim. Às vezes pais falam assim, mas meu filho fala o alfabeto em inglês. Eu falei, está repetindo. Repetir não é interação. Repetir não é comunicação. Agora, se essa criança souber, ela está falando o alfabeto, está mostrando o alfabeto, daí sim, é uma imitação, e com essa imitação, logicamente, ele está aprendendo.
ele está interagindo. Então, que belezinha que seu filho está fazendo isso. Então, você percebe que na escola é de um jeito, em casa de outro jeito. Sim. Todas as atividades que elas fizerem, pede para elas passarem para você e para você fazer em casa também, e com isso você vai perceber uma forma diferente dele interagir. E outra coisa que, assim, né, agora como professora, dúvidas como professora, semana passada eu pesquisei uma coisa para esse meu aluno, para ele fazer em casa com a mãe. Daí a mãe dele, triste, me ligou. Ela, assim, ele não quer fazer. Ele disse que não vai fazer, não vai fazer. E eu tinha mandado, agora com essa coisa online, né? Tinha mandado a foto, daí ele teria que copiar para interagir na sala de aula, né? Aí ele disse para a mãe, não, mãe, eu não vou fazer. É muita coisa. Ficou bravo e disse que era muita coisa que não iria fazer. Aí ela ligou toda triste, eu copiei, mas é minha letra, foi eu que fiz, e ele disse que não ia fazer, não ia fazer. Aí eu assim, olha, daí é filho único, é autista, é difícil, né, a gente falar, né? Daí assim, eu vou dizer uma coisa pra ti, assim, vamos tenta, eu falei pra ela, né, que fazer uma troca com ele, alguma coisa que ele quer muito, se ele não fizer isso, ele não vai ter. E tens que ser firme. Aí ela assim, eu vou tentar. Eu assim, claro que assim, ó, era umas 10 linhas mais ou menos. Se ele copiasse 5, a gente estava no lucro. Se ele copiasse tudo, maravilha. Mas dizer que ele não vai copiar nada, não pode, né? Então, aí ela disse que falou para ele, ele chorou o tempo todo. Ela disse, mas ele fez tudo. Eu disse, E ele estava desafiador, que ele estava assim para ela, eu faço se eu quero. Senão eu não faço. E não é assim que as coisas não acontecem. Ele tem só 8 anos, né? Até na escola ele fez isso. Eu assim, olha, tu me desculpe, Pedro, mas as coisas não são assim que acontecem. Tem hora que tu tem que obedecer, sim, e não é como tu quer. Aí ela disse que ele fez chorando, mas ele fez. Aí eu disse para ela, agora tu teve um pretexto. Nem sempre a gente vai ter, né? Então, o que tu podes usar? Tipo, bolo de chocolate, que ele gosta. Se tu não fizer, tu não vai ter o bolo de chocolate, né? E assim vai por diante. Eu sei que é difícil para ti, mas tu tem que ter alguma coisa de troca, porque senão... A troca é fundamental. Mas sabe uma das coisas, Sueli? Quando a mãe fala assim, ele não está conseguindo fazer, se é uma tarefa de 10 linhas, divida essa tarefa de 10 linhas em 3 vezes. Tá? Não, ele não é que ele não conseguia. Ele disse que ele não ia copiar porque era muita coisa. Era muita coisa para ele. Mas assim, mesmo assim divida, sabe? Porque assim, lembre-se que o autista ele não tem atenção para muito tempo. Então você pode dizer para a mãe o seguinte, então ele vai fazer, tá bom? Peça para ele fazer. Mas ele faz assim, ele faz 3 linhas e pode parar, dar uma volta na casa e volta, e faz mais 3. Quer dizer, você está dando para ele como se diz, um sossego, né? Ele fez Sim. 3 linhas, andou e voltou, tá entendendo? Brinca de alguma coisa e volta. Quer dizer, divida a tarefa, pede para a mãe, faça isso daí. Dá outra tarefa nesse nível, Sueli, e peça para dividir. Você fala para a mãe, agora ele faz de 2 em 2 linhas ou de 3 em 3 linhas, mas ele tem que fazer. Depois de feito 3 linhas, ele dá uma volta na casa, ele brinca de qualquer coisa, depois ele volta. Ele come um pedaço de bolo, depois ele volta. Tá entendendo? Mas tu sabe, esse processo que tu falou aí, às vezes eu faço aqui na escola. Se a gente está muito fazendo uma coisa que ele começa assim, eu tô cansado. Eu tô... Então tá, então vamos lá, vamos dar uma volta, vamos respirar. Daí ele volta com outro ânimo. Mas isso o autista precisa desse suspiro, sabe? Sabe por quê? Porque, assim, o cérebro dele, o Caio Abujade, que é um neurologista psiquiatra infantil do Rio de Janeiro, num dos vídeos, ele fala assim, depois você anote esse vídeo, Caio Abujade, tá? Esse homem, ele diz, o cérebro do autista, ele é como se fosse assim, ele consegue, por exemplo, eu estou falando com você está me prestando atenção, mas assim, na minha casa tem cachorro, tem televisão, tem panela ligada, tem um monte de outras informações. Ele não consegue
todas essas outras informações na cabeça da pessoa autista, fica tudo junto. Quer dizer, fica cachorro na cabeça, fica televisão na cabeça, fica o som na cabeça que passou na rua, fica a panela que está ligada, tudo fica na cabeça. Então, eles precisam dessa acomodação. Está entendendo? Para que essa cabeça não... Por isso que eles se exaltam. Eles se exaltam com muita facilidade. Você pode ver seu filho, às vezes ele está bem numa gracinha. E, de repente, ele se altera. De repente, ele sai correndo sem saber. Por quê? Porque é um cérebro como se fosse assim, já captou tudo e não aguenta mais. Então, ele precisa desses momentos de dar aquela voltinha, dar aquela corridinha. Tem um autista que eu atendo que ele disse assim, eu fico de ponta cabeça para acalmar meu cérebro. Olha bem, eu fico de ponta cabeça. Por quê? Meu neto fala assim, vó, eu fico muito confuso. Por quê? Porque literalmente fica. Porque não é que nem eu e vocês, eu e você. Nós estamos juntas, você está prestando atenção. Mesmo que você esteja preocupado com outra coisa. Não vejo a hora de terminar porque eu tenho outra coisa para fazer. Mas não fica latente na cabeça. Você me entendeu? Esse latente tudo junto. Então, a criança e a pessoa autista, ela tem este cérebro diferente. Então, ela processa... Ela não desliga, ela está comendo, por exemplo, e parou de comer e vai pegar um lápis que caiu. Ok. Ela não desliga a atividade anterior e começa outra. Eu até posso, por exemplo, tomar água aqui, eu estou falando com você e tomando água. Então, eu desligo aqui e tomo água. Pelo menos eu sei que eu peguei. Isso, para nós, é algo mecânico. Quer dizer, nós fazemos isso de uma forma normal. O autista, não. O cérebro dele é assim, sabe, Sueli? Você está me entendendo? Sim. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, por exemplo... Na sala de aula, é difícil trabalhar isso. Porque, assim, ó, o neuro que eu levei o meu filho, eu conversei com ele que a gente tem situações de um autista que não quer ficar dentro da sala de aula. Ele fica no máximo 10, 15 minutos e ele já quer ir para a rua. E se deixar dentro da sala de aula, ele não para. Ele anda, ele corre, ele bate na carteira, daí os outros não prestam atenção. Então, assim, ó, são níveis diferentes de autismo, mas é como eu falo, assim, tem professoras que dizem para mim assim, Sueli, quando o teu filho tiver maior, tu não deixa eles tirar o teu filho da sala. Mas tem hora que precisa. Não, eles precisam sim. Sabe por quê? Porque um autista, Sueli, nenhum é igual ao outro. Nenhum. Quantos autistas eu conheço, eu não tenho 2 autistas iguais. Mas o que você faz? Para cada um, você lembrando que é um cérebro alterado, você lembra que as informações estão todas juntas, ele precisa disso. Mas daí você já, com ele, quando ele chega naquele dia, você fala assim, a hora que teu cérebro estiver muito cheio, a forma como você vai falar vai depender do nível de compreensão dele, ok? Daí você diz, você peça licença para a professora, tá? E dá uma volta. Mas é uma volta e volta. Você está entendendo? Sim. E às vezes, se tem um professor de apoio, ou se tem um auxiliar de apoio, um atendente terapêutico, que hoje fala um atendente terapêutico, você dá as orientações, ele sai, mas ele volta. A criança autista precisa deste respiro. Tá bom, Sueli? Sim. Porque eu acho que não é saudável, nem conveniente, nem para o professor, nem para os outros alunos e nem para o autista. Aquela situação assim, ó, de berreiro dentro da sala de aula, que ele não quer ficar, não quer ficar, não quer ficar, e ficar forçando, sabe? Por isso que quando você faz a rotina do seu aluno, nós estamos falando do seu aluno, quando você faz a rotina do seu aluno, você diz, olha, você vai agora fazer essa atividade, depois você vai sair um pouquinho. Daí você já coloca na atividade, você vai sair um pouquinho, mas você vai voltar. Essa atividade de sair e dar uma voltinha, dar uma corridinha lá fora, você está dando uma oportunidade deste cérebro se organizar. E é mais assim, tudo vai depender de criança para criança, porque tem umas crianças que saem e não querem voltar.
Por isso que tem que ser feito os combinados. Se você combinou com a criança que ela vai dar uma voltinha e vai voltar, ela tem que voltar. Por isso que às vezes a gente até demora para falar que ela tem que voltar, para poder não perturbar, para você saber que ela tem que vir. Você só vai dar esse comando se você sabe que ela vai voltar. Nós temos que trabalhar isso com ela, tá? Porque não podemos dar situações onde ela não consegue. Não é porque ela não quer. Os professores que trabalham com crianças autistas precisam entender assim, não é porque a criança não quer, é porque ela não consegue. Tá? Sim. Porque ela não consegue. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, nós como professores, para não perturbarmos mais a criança nas suas alterações. Às vezes, nós não beneficiamos, nós simplesmente perturbamos mais a criança. Então, tomar muito cuidado. Tá? Por isso, tem que fazer uma análise, conversar com os profissionais que atendem aquela criança, por exemplo, esse seu aluno. Quais os profissionais que atendem essa criança sua? Quer dizer, conversar com eles, o que está sendo feito, como você tem que se organizar. Deixa eu falar para você aqui. Está vindo as emoções, daí vem no tamanho de PDF, mas daí você pode mandar fazer da forma que for. Eu fiz e mandei, como é que chama esse trem aqui, papel contátil, como é que chama esse nome? Eu fiz as emoções adesivo, assim, ó. Então, ele fez do tamanho que eu quis. Então, ele fez as carinhas para despertar as emoções que é necessário para ele saber. Esse é o tamanho ideal para o seu filho, tá? Aqui outro. Todas as emoções. Que legal. Tá? Chorando. Porque, às vezes, ele está chorando. Você falou das cartas. Ele está chorando, você vai com a fotografia e você pergunta... Por que você está chorando? Porque, às vezes, ele não consegue decifrar quem é ele com as carinhas, sabe? E aqui, ó, sorrindo. E daí eu fiz desse tamanho aqui, que são pratinhos pequenininhos. Então, aqui fica mais fácil. Você pode até pôr um palitinho. Foi um adesivo que eu colei nesses pratinhos. É um porta-copos de plástico. Sim. Tá? Sim. Esse é um tamanho. Outro num pratinho de sorvete. De sorvete, de bolo. Aí, ó. Então, tá vendo? E daí eu preciso colar aqui para poder, porque esses pratinhos quebram com muita facilidade. Então, eu colocando 2, e aqui estão todas as carinhas. Tá? Legal. Então, essas são as emoções para você trabalhar com o seu filho pequeno. E aqui estão as rotinas. Então, aqui, ó. É adesivado também, isso é um prato de bolo, tá vendo? E aqui estão as rotinas. Então, na segunda, na terça, e aqui para o seu filho, você pode pôr velcro aqui, pode aumentar para fazer maior, e daí você vai pôr aqui. O que vai fazer? Vai brincar? Então, ele brincando, ele sentado, ele no banheiro, você vai tirando as fotos e você vai colocando. Todos os dias você faz essa rotina. Então, tem na forma vertical e tem na forma horizontal, conforme você quiser. Bem legal. Tá bom? Mas, ó, fica o meu muito obrigada, né? E sempre que tiver as dúvidas, a gente vai estar entrando mais vezes para a gente conversar. Obrigada, então. Bom, Sueli. Deus te abençoe. Tchau. Deus te abençoe. Tchau.